necessitado e a gente construindo. Não é o nosso último encontro, né? Nós vamos nos encontrar muito durante esse projeto, certo? Então, as questões que foram levantadas aqui a gente vai continuar trabalhando, né? E a Gil à tarde também... Cadê a Gil? Aqui. A Gil à tarde também vai entrar nos temas, mais na prática, então, né? Então a gente não tem a obrigação de dizer assim, não vamos votar se está certo ou errado, tá? Começamos então. Ficou rico de tanto trabalhar. O que o grupo, onde é que botou o grupo 1 aqui? Colocou injusto. Injusto? Por que injusto? Ela trabalhou bastante e ficou rico. Ninguém está aí, deixa trabalhar. Grupo aqui, o grupo... Eu nem me lembro, aqui tinha um, né? O 2? O 2? Não. É? Se trabalhar bastante. Se trabalhar bastante vai ficar rico. É que alguma coisa eu mudei daqui. Se trabalhar bastante vai ficar rico. Não. Não? Não, tem pessoas que trabalham bastante. Tem gente que trabalha bastante e não fica rico. É isso, pode isso? Não pode, mas acontece. Acontece. Então tá errado, né? Tá errado, é injusto, né? E aí botaríamos no tema da injustiça. Essa aqui eu acho que tá igual. Cotas para mulheres e negros nas universidades é uma discriminação positiva. O que é que o grupo discutiu aqui? Ali, esse 4. estava ali no 4. Então, a gente entrou numa discussão bem ferrenha e eu, enquanto militante, não posso concordar com a palavra discriminação. Não existe discriminação positiva. Então, a gente colocou no sentido de injusto, porque não... tem todo um resgate dos nossos direitos, uma garantia da população negra, e a gente não pode concordar. Junto dentro da palavra, da frase, cotas raciais, que tem toda uma discussão, que os contos justamente utilizavam essa palavra, é uma discriminação positiva. Não é uma discriminação positiva, é um direito que a gente lutou desde a década de 80, garantimos, então eu não podemos... A discussão ficou ali, a gente não pode concordar. É uma compensação, né? É uma compensação. A compensação é pior. Então, não tem como a gente concordar com a palavra discriminação, que é um crime, e junto o sistema de cotas. Então a gente botou no sentido de injusto da carga da palavra. Discriminação é diferente de descriminalização, né? A gente procurou... Discriminar, eu vou dizer assim, ó, isto é branco, isto é verde, isso é azul, estou discriminando, não é? Mas não é de crime, né? Mas tudo bem, vamos lá. O outro grupo lá... O grupo 1 teve a mesma... A gente ideia. teve o mesmo embate, tá? Certo. Sobre isso aí. Eu e Gil, a gente ficou meio contrariada com essa palavra Certo. de discriminação. Certo. Mas a gente chegou à conclusão, depois de ter feito uma pesquisa... Do termo técnico, Que é discriminação um positiva. termo técnico, que é discriminação positiva, é um termo técnico para... É uma saída, na verdade, é uma saída técnica para um problema jurídico. Isso. Né? De acordo? Nesse sentido. Que é o confronto entre todas as pessoas iguais perante a lei, que foi isso que o jurídico começou a enfrentar com as cotas, né? Mas conclui. E aí foi isso que a gente chegou à conclusão. Então é justo e As certo. cotas, As cotas. Né? As cotas é justo e certo. Mas Agora essa palavra discriminação para nós também pegou um pouco... Dói no ouvido, dói no ouvido, dói no ouvido. Discriminação é uma coisa certa, né? Dói no ouvido, dói no ouvido. Boa. Se não tiver alguém para mandar, ninguém trabalha. Essa, né? É essa a frase que estava, né? O grupo lá. Estava lá? 3. 3. Nós notamos que... Tá errado. É. Pô, você sabe que tive tanta polêmica, né? Não, mas isso aí não tem como. Não, mas não chegou ainda. A melhor coisa de ter dinheiro é poder ajudar os outros. isso foi polêmico. Não. Não? Não? Por quê? Todos têm que ter o direito a ter dinheiro, a ter uma renda, a ter o mínimo. E eu não vou me vangloriar e achar bom ter mais para poder dividir o que sobrar. A gente acha que sim, se o dinheiro não é para ficar acumulando, tem que mais aqui distribuir para não concentrar. Mas o empresário faz caridade com o dinheiro. Mas ali não Só um de cada vez. Não no sentido de caridade. Não, isso aí, ó. Ah, pois eu entendo, se tu acumula é porque tu explorou alguém.
Quando se E a- acumula, porque alguém está sendo explorado. E a palavra ali não é redistribuir, é dar. Ajudar, É. Não, na nossa estava dar. Na noça estava Aí tu dar. já está numa estrutura injusta, né? Precisa de alguém. A melhor coisa de ter dinheiro é poder ajudar as pessoas. Então era outra, não é a outra que tem que Não, é. Não tem muita É a outra, pode ser. Se trabalha, ganha. Se não trabalha, não ganha. A gente colocou injusto. Injusto? Injusto? Depois de muita discussão Muita discussão, É. mas foi e injusto. porém, Botaram como injusto. Injusto. Todo mundo botou como injusto. Tá, mas nós temos um grupo lá, a gente tem um grupo de recicladores, né? E daí todos, tem 10 pessoas, 9 pessoas todo dia vai trabalhar, de manhã, de tarde, passa lá, com chuva e tal. Tem uma pessoa que nunca vai, chega no final do mês, a gente vende o produto do lixo e distribui a féria, aquela receita por 10 pessoas. A pessoa que nunca foi trabalhar recebe também o trabalho, é justo? Daí a gente vai Mas analisar aí não qual o ficou problema que ela tem. discriminado a frequência do Se não trabalha, trabalhar. ganha. Se não trabalha, não ganha. É uma O frase. sistema capitalista aqui, se É. ele não vai trabalhar, ele é demitido, na economia solidária você vai saber por que É. o companheiro não veio trabalhar. Essa é a diferença. Mas a pessoa pode estar trabalhando naquele determinado local. Só um de cada vez. Às vezes a pessoa não pode. por não estar Vamos lá. Aqui o colega? Às vezes a pessoa não pode estar trabalhando ali naquele determinado local, naquela função que os outros estão exercendo. Ela pode estar em outro local fazendo talvez um processo de propaganda para outro lado e está trabalhando. Então não quer dizer que ela não esteja Fazendo alguma coisa. Esse foi que eu. Pode estar num curso de qualificação. Sim. É. Isso não é trabalho. Mas isso não é trabalho. Estar num curso de qualificação não é trabalho. Eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Embora não seja um trabalho remunerado. É, eu estou trabalhando, mas o meu trabalho não é remunerado. Né? Dar a cada um segundo a sua necessidade. Foi polêmico? Vamos lá. A nossa polêmica ali, o que é a necessidade de cada um, né? O que é necessidade. Ficou muito. A gente não soube precisar ali, eu acho que nós botou no meio. No meio que nós não conseguimos. Né, o que é essa necessidade? É muito relativo, né? Cada um, né? Tá, mas o que seria necessidade? É isso que Sim, mas estou perguntando, ficou relativo porque qual foi a dúvida? O que seria necessidade? Na nossa conversa foi que eu acho que nós, enquanto o grupo solidário, mas como a colega falou, a gente há de sempre ver o que mais, o que pesa, né? Se nós temos um grupo e nós ganhamos uma coisa e a gente tem... vamos fazer a leitura, qual é a necessidade de cada um para usufruir, se a gente vai dividir em partes iguais, ou a gente entende que aquela pessoa realmente, naquele grupo, que a gente conhece, porque acho que quando a gente é um grupo, nós temos essa intimidade de conhecer as necessidades de cada um, de pesar o que, se ela realmente necessita mais, a gente pode, outro grupo, fazer um esforço maior para que aquela pessoa seja melhor, como é que você ganhar uma parcela melhor daquela... Maior, né? De acordo com a necessidade dela. O grupo 1 aqui? Foi o que a gente mais polemizou, né? É? Mas fala. Não, Aquela primeira. Segundo daqueles exemplos lá. A cada um segundo a sua necessidade. Dos R$1.000 para dividir. Que o colega pode estar numa necessidade maior que a do outro, né? Foi esse o nosso debate, né? E aí a gente achou justo porque a gente chegou à conclusão que numa próxima vez pode estar tu na necessidade maior do colega, não vai ser sempre o mesmo. Então seria justo que aí tu estaria, se tu não estivesse ajudando o teu colega, achasse injusto
não ajudar a necessidade dele, tu também estaria acumulando, né, para ti, enquanto ele estaria no teu grupo na necessidade. Foram fundo, hein? Não seria... Foram fundo, papo, foram fundo, eu acho que essa é uma coisa, voltamos ao exemplo do galpão de reciclagem, né? Vamos trabalhar na ideia que os 10 foram trabalhar, e os 10 trabalharam, e no final teve lá 10 mil reais, então em tese, o justo era dividir R$1.000 para cada um, né? Sim, mas um é uma companheira que tem 4 filhos, o outro é um companheiro que é um portador de necessidade, o outro é um companheiro que está estudando, o outro, quer dizer, é justo discutir a distribuição a partir da necessidade de cada um, ou vamos discutir a distribuição, nós aqui somos 10 trabalhadores, os 10 trabalham ao mesmo tempo, ganhou 10 mil, é 1.000 para cada um e ponto. O que é o justo, né? Essa é a frase aqui para o Egídio, né? A lógica da necessidade. A cada um segundo a sua necessidade. Eu não quero discutir se tu trabalhou igual ou mais ou menos, eu quero saber do que tu precisa. O que tu precisa? Mas é uma pergunta diferente, né? Porque a necessidade é subjetiva, entendeu? Às vezes para uma pessoa, naquele dia ela conseguiu se alimentar, viver, é o suficiente. De repente para outra, a questão do lazer, da cultura, é extremamente importante para ela existir como ser humano. Então ela... é mais ou menos subjetiva, né? Tem algumas que são coletivas, tanto é que as políticas públicas é para atender aquelas necessidades que seriam... É Maslow? É Maslow. Hã? É, isso aí mesmo. Maslow, né? Isso. Porque a necessidade... É com WD assim? Sim. Existe a pirâmide de Maslow, que classifica as necessidades da pessoa. Qual é a primeira necessidade do ser humano? Alimentação. Tá, tem uma coisa que vem antes da alimentação. Respirar. Não, parece brincadeira, mas o capitalismo trabalha na ideia de que tu vai pagar para respirar, né? Aliás, quem vê filme de ficção científica, né? Não, tudo hoje que a gente paga estava livre na natureza para nós usar, para os seres humanos. Tudo que a gente paga, antes não se pagava. A natureza nos dava gratuitamente, tudo, certo? Ninguém pagava nada. E o capitalismo foi se apropriando, virando dono, industrializando e vendendo, certo? E a gente foi precisando arranjar emprego para ter dinheiro para poder comprar dos próprios capitalistas. Existe um ciclo aqui, né? E que a nossa tarefa nesse ciclo não é ser feliz, né? É qualquer coisa, menos ser feliz, né? Nossa tarefa nesse ciclo, né? Então, a hipótese de nós ter que pagar para respirar, aliás, para quem tem deficiência pulmonar, vai aqui no Mãe de Deus, paga caríssimo pelo botijãozinho, né? Aliás, tem várias pessoal aí nas comunidades que tem que pagar, né? O botijãozinho lá do oxigênio para poder ficar vivo, né? Então, a pirâmide de Maslow depois podia distribuir para o pessoal uma hora dessa, a pirâmidezinha essa, né? Ela não fala em respirar, né? Ela fala as necessidades básicas, as vitais, né? Depois de sobrevivência, e chega até as culturais, né? De relacionamento, tal. Então, existe uma hierarquia das necessidades, né? Existe uma hierarquia. Obviamente que tem umas que são imediatas, tomar água, respirar, tomar água, ter abrigo, ter trabalho, são necessidades, que eu acho que até era uma coisa da gente usar para discutir, porque isso tem a ver com os direitos que a gente, em algum momento, vai conversar sobre os direitos, né? E o que é direito das pessoas e o que não é. Então, aí que entra a discussão da necessidade. Mas o grupo aqui foi bem, esse puxou. Exigir de cada um segundo as suas possibilidades. E aí? Como é que foi lá? Não, cara, eu tô variando. O grupo 2, então, como é que foi essa aí? Essa resposta aqui, quem primeiro respondeu a anterior foi o grupo 2, era toda. Nós também. Como é que foi? Também foi polêmica? Não, acho que sim foi justo. Foi certinho. Foi consenso, é fácil. Sem discussões. E tá no justo. Na verdade, isso aqui é uma frase só, né? Isso aqui é uma frase só, né? Exigir de cada um segundo suas possibilidades, é isso? Isso é uma frase só, né? Dar a cada um segundo as suas necessidades, exigir de cada um segundo as suas possibilidades. Isso é uma frase que eu acho que devia estar assim, em todos os empreendimentos solidários, devia estar escrito assim, escancarada lá. Eu acho que para mim isso é um diferencial
básico dentro de uma economia solidária e uma economia não solidária. Quero só... Que parte do indivíduo, não parte... Vai lá. Vamos só fazer uma pergunta depois que a gente chegar naquela frasezinha. Já vamos chegar. E aí eu acho que realmente essas duas tratam da questão da equidade e não da igualdade. Pois é, eu acho que aqui nós vamos, sei lá, pode ser. Não trabalha quem não quer. Desassossego isso. Hã? Desassossego isso. Desassossego. Pô, eu tô achando que não teve polêmica nos grupos. Foi tranquila essa aí é injusta. Não, vocês não acham que tem gente que tu não tem aquela situação de que tu, pô, tem aquele meu sobrinho lá que nunca tá fazendo, eu vou lá, arranjo um empreguinho pra ele vai lá, fica uma semana, 15 dias, pega e vai embora, né, não aguenta, dá muito trabalho, tem aquele outro que tu vai lá, aquela tua cunhada que tu arranja um negócio pra ela fazer, ela vai lá e faz tudo mal feito, não sei o que, o pessoal manda ela embora, não tem essa situação assim? Não? Tem bastante? Tem ou não tem? Vocês estão fazendo a resposta politicamente correta. Ninguém deu conflito. Estão fazendo a resposta politicamente correta. Os exemplos que tu deu é só de nepotismo, É que né? a gente diz Não, é que a gente, claro, tá o amigo, tá o... Mas tem que olhar o contexto em volta disso. Às vezes aquele teu sobrinho que não fica no emprego, que não... será que ele não tem um problema? Será que ele não tem A necessidade será que ele dele não é dá uma necessidade? Será que a necessidade dele é aquele emprego? Será que ele não está precisando de uma ajuda? Será que ele não é um grito de socorro? Esse não estar trabalhando? Viver dependente do... A gente brinca aqui, por causa do neném, que não estuda, não trabalha. Mas será que ele não está com problema? Então, assim, só olhar e criticar e dizer, fulano é vagabundo é muito fácil. Tem que analisar o contexto em volta disso. E também essa história assim, fulano não para no emprego. Mas será que o emprego aceita da forma como ele é? Porque aquela minha cunhada que tem 3 filhos em casa, que o filho ficou doente, que daí o patrão mandou embora. Será que ela foi mandada embora porque ela não trabalhou direito ou porque ela teve que levar o filho no médico que estava de greve, que ficou na fila, que não foi trabalhar? Então, assim, é todo um contexto que o mundo capitalista diz assim, o trabalhador, para ele ser o trabalhador apto para o trabalho, ele tem que chegar às 7 e sair às 10. Ele tem que fazer hora extra, porque é interessante para ele que ele faça hora extra. Ele, se precisar ir sábado e domingo que trabalha, ele tem que ir, porque é isso que o patrão quer. E aí, tem muita gente que não está apto para esse emprego. Eu, pessoalmente, te digo que estou 18 anos fora do mercado de trabalho convencional e não estou apta a deixar de fazer as coisas, deixar de estar próximo da minha mãe, deixar de estar próximo das pessoas que eu gosto, para ficar de 10 horas dentro de uma empresa. Talvez será que eu não gosto de trabalhar? Eu acho que eu trabalho muito mais do que quem está na CLT. Então, vou antecipar a pergunta que vem depois. Então, o que é trabalho, então? Pegando... Como é seu nome? Desculpa. Sueli. O que é considerado como trabalho? Eu vou me atrapalhar na minha metodologia aqui, mas eu vou arriscar. O que é trabalho? A Sueli, o que ela disse? Eu prefiro ficar... Por que tu fica próximo da tua mãe? Porque minha mãe tem 76 anos e ela não vai ficar eternamente comigo. Certo. Então, me flexibilizar, o trabalho que eu posso me flexibilizar e estar próxima dela, para mim é muito mais. Tá, e aí garantia de vida, para mim, certo. não é nem para ela, para mim, certo. Estar próxima dela, conviver com ela, do que estar 10 horas dentro de uma empresa. Eu tenho vários familiares que passam 10 horas dentro da empresa, às vezes eles passam um mês sem ver a própria mãe. Será que eles têm qualidade de vida? Eles têm um emprego convencional, será que eles têm qualidade de vida? Eu não. Eu tenho um emprego que para mim é caro, que para mim é bom para mim, e eu posso estar próximo daquele que eu gosto e viver e conviver e estar próximo a ela. Eu não tenho estabilidade financeira, mas será que é isso que eu quero? Vamos guardar isso, sabe quando a gente assiste aquelas receitas, né? A gente prepara um negócio, reserva para usar depois. Tá? Vamos reservar essa fala da Sueli aqui para não usar depois, então. Onde é que nós paramos? Direito de herança é algo sagrado, afinal foi meu pai quem me deixou, minha mãe, né? E aí? É justo ou injusto? Injusto. É injusto? Sim. E aí? Nossa, o grupo não achou isso. O grupo aqui não achou justo.
Não, tudo isso a gente discutiu sobre quem pode, quem não pode, se quer, se não quer, isso depende da família. Depende da herança, pode ser uma coisa roubada, né? É justo que o herdeiro da Gerdau ganhe muito mais que o funcionário que trabalha a vida toda? É justo? A discussão que a gente fez no grupo 2 foi um pouco por aí, né? Que a gente acharia justo que houvesse uma taxação das heranças. Que não é justo que o filho do Gerdau ganhe tudo que o Gerdau acumulou a vida inteira. Ou esse cara da Microsoft, ou que cada vez o mundo está concentrando mais e mais e mais e mais dinheiro. Agora, uma pessoa aí da periferia, que trabalhou a vida inteira, poder deixar o barraquinho dele para o filho, que quando ele morrer, isso o pessoal achou justo. Né? Eu comprei, montei, criei, construí essa casinha, eu acho justo que meu filho fique com ela quando eu morrer. Então, nesse sentido, o nosso grupo botou no meio do caminho, né? Claro, considerando o mundo que a gente vive hoje. Se tiver um mundo onde não precisa ter casa própria, bom, aí não precisa ter herança, né? Se todo mundo tem lugar para morar, para comer, para viver bem, aí é diferente, mas não sei, a conversa que a gente fez no grupo foi mais ou menos isso. Foi isso. O nosso transitou por aí também, mas a gente partiu do pressuposto de herança de grandes fortunas, de latifúndio, de dono da Gerdau, enfim, né? Que herdar a casa, terreno, dividir entre os filhos, isso não claro que sim, isso não valeria para esse caso. É uma pequena herança que é uma questão de que ainda está dentro de necessidades, não de acúmulo. No meu grupo também ficou muito na discussão, até a colega levantou a questão do sagrado, né? Do sagrado, essa coisa da religiosidade, enfim, a gente não é justo. Não é sagrado. Que é sagrado? Sagrado é todo mundo. É que eu acho que também tem aí a relação do debate sobre o trabalho, né, Mauri? Bom, eu trabalhei, como é que foi esse meu trabalho? Porque esse do passar de pai para filho, vai chegar uma hora que não vai ter mais esses herdeiros direto e que vão estar desfrutando do trabalho de uma outra pessoa, que pode ter sido submetida a trabalho escravo, inclusive. Então, como é que tu divide isso? Não é justo. Ao mesmo tempo que, bom, foi a Gil trabalhou, a Gil deixou isso, porque entendendo que estamos vivendo num mundo capitalista, que queria subsidiar os filhos dela para minimamente ter um bom estudo. É justo? Aí acaba sendo justo. Mas o debate maior é o valor do trabalho, que a gente não consegue se apropriar em função de que o sistema diz que só o trabalho valoriza o homem e que essa frase é totalmente injusta. Sim, eu vou botar aqui para... Né? Então, porque nós estamos no capitalismo, tal coisa é justa. Olha, essa é eu acho que nós estamos, né? Em tese, a economia solidária ela pensa uma sociedade não capitalista. Vamos chamar ela de socialista, tá? Na divisão tradicional. Agora a gente pode fazer uma grande discussão aqui sobre o conceito, principalmente sobre questão de justiça, de igualdade, de direito das mulheres, direito dos negros, de respeito ao meio ambiente. Nós vamos fazer uma ladainha aqui, né? Ou uma sociedade mais justa. Porque nós estamos no capitalismo, tal solução é justa. Vou botar Então a justiça ela depende do contexto, vai ser isso. Não, é mais ou menos aquela frase, tratar de desigual os desiguais, nesse sentido, né? Assim, no sentido... Sim. Eu acho que aqui tem um dilema da nossa ideia, como é que a gente transforma por dentro o sistema, né? Se a gente reproduz o sistema, a gente não vai transformar o sistema. Que eu acho que é um pouco a fala que a Gil falou antes, que a Gil colocou antes, como é que era? Agora eu me esqueci, eu guardei para depois e vou me... Foi a Sueli. Não, acho que foi aquela antes, vou me esquecer. Bom, vamos adiante. Eu acho que isso aqui nós vamos ter que pensar bem.
Se a coisa pode ser justa no capitalismo, mas se eu fosse fazer justiça mesmo, eu faria diferente. Olha só que interessante, tem um pouco a ver. Não, é só pensar um pouco no que ela trouxe, pensar o que é que caracteriza o trabalho também, né? O trabalho é algo só remunerado, acho que a gente tem que pensar isso, o que a gente está realizando esse grupo, essa discussão, o trabalho de cuidar de uma família, de estar em trânsito, o que é o emprego e trabalho que é remunerado e que não é. Acho que tem que entrar nessa, a gente pensar um pouco sobre isso também, né? Pois é. O que é trabalho, então? Se ele cuidar da mãe dela em casa, estar com a mãe dela, porque não é só o cuidado, né? Tem todo... É trabalho? É trabalho. É trabalho? Ah, mas quem paga o trabalho? Ah, mas não tem preço? Sim, é trabalho que não tem preço. Mas a mãe da Sueli ser cuidada é um direito? É. Sim. E quem é responsável por esse direito? Quem é que deve garantir esse direito? Está falando em questão de afetividade. Uma coisa é um cuidador, outra coisa é um familiar. Tá, mas se ela trabalhar fora, ela vai ter que pagar um cuidador, então cuida ela mesma. Não, mas aí entra a questão Vai dar afetiva. mesmo, Mesmo entendeu? não pagando, Ela não vai quer dizer que usar ela tem o responsabilidade. benefício da mãe dela para pagar uma pessoa para cuidar. Se ela gosta e prefere cuidar da mãe dela, igual ela trabalha. Mas é a questão afetiva, não é Eu questão acho econômica, de condições econômicas. Ela bota numa clínica, tá bem cuidado. Mas como é que tu sabe que tá bem cuidado? Ninguém cuida melhor que tu, teu filho. Não, por isso que eu estou dizendo, Entendeu? a questão dela entra a questão Eu afetiva. prefiro eu cuidar da minha mãe do que colocar minha mãe numa clínica. Tu consegue cuidar bem. Mas Tu por não que tem que força, não? tu não tem como erguer, tu não tem como mexer. Eu conheço várias pessoas que cuidam. Tem uma amiga minha que a mãe dela é desse tamanho, obesa, e ela movimenta sozinha a mãe dela pra lá e pra cá. Até com comadre ela usa pra botar pra fazer, pra urinar. Mas tipo, se tu tem filho, pode te ajudar, tu ajuda. Agora tu vai botar numa clínica do qual tu também não sabe se a mãe vai ser bem cuidada. A questão aqui É verdade que meu pai verídico, né, ele morreu com 168 quilos. 30 dias que dava banho, dava tudo pra ele, na cama. Tinha que virar, tinha que limpar ele, fazer tudo, tinha que trocar as fraldas, eu fazia. Sim, não, isso é uma coisa objetiva, mas a questão que está colocada aí é que se eu ficar, a pessoa diz, eu vou deixar de trabalhar para ficar em casa cuidando da minha mãe. Certo? Né? É o que a gente, né? Vou parar de trabalhar para ficar cuidando da minha mãe. Né? Ou vou ter que parar de trabalhar para ficar acompanhando meu filho. Né? Então a ideia de que trabalho é só o que é pago, só o que é remunerado. E quem decide o que é pago e o que é remunerado? Então, o meu filho adolescente fica... Então do lar não é profissão. Porque se ela está em casa, ela é do lar, ela não trabalha. Ela fica em casa o dia todo olhando televisão. Né? Então uma pessoa do lar não é do lar, então não é profissão. Concordo? Não sei. É profissão? O que é que caracteriza trabalho ou não trabalho? Tu é dona de casa, tu é do lar. Executar uma tarefa é trabalho. Eu acho que trabalho, tá? E aí posso estar delirando aqui, porque não fiz um estudo mais aprofundado. São todas as ações que eu desenvolvo para a minha sobrevivência e para a sobrevivência do outro. Então, para eu estar bem, a minha mãe tem que estar bem, então eu estou trabalhando em casa porque eu entendo que com isso ela vai ficar bem. Para eu comer, em vez de eu querer ir lá trabalhar no Zafari, eu estou capinando lá, estou plantando, isso também é trabalho. A arrumação da casa é um trabalho, porque eu preciso, para eu viver bem, o ambiente precisa, né, em tese ou não, quem acredita nisso, estar bem. Então, para os meus filhos para eu estar bem, meus filhos precisam estar bem. Com isso eu preciso dar banho, organizar. Então, tudo que eu faço para que eu consiga viver bem, eu entendo que seja trabalho. E aí eu peço ajuda. Se a tua mãe quiser mandar um enroladinho de salsicha para vender, onde os vizinhos sabem que tu vem na tua casa comprar, tu pode fazer. Até levar a criança na escola é trabalho. Fazer o trabalho. Quando a gente vai fazer levantamento socioeconômico, agora tem aparecido muito. Aí pergunta lá, a senhora trabalha? Não. Eu digo, mas não faz nada, fica todo dia em casa. Não, eu cozinho. Não, então a senhora trabalha, a senhora não recebe pelo seu trabalho. Isso está muito forte, né? Mas o problema é que o capitalismo ele acredita que o trabalho só é trabalhador ou quem consome, quem compra, quem tem salário. Por isso que essa visão que se tem do mundo do trabalho, de que, bom, se tu não recebe, não é remunerado
remunerado para executar essa tarefa, não, a vida inteira a dona de casa trabalhou 3 vezes mais, a mulher teve que deixar de ser dona de casa, ou ir trabalhar fora e ter 3 trabalhos, porque ela nunca deixa de ser dona de casa, ela continua. Uma vez. Que agora ela está trabalhando, porque agora ela está sendo remunerada, né? Então ela pode consumir. Uma vez eu fui num debate que era sobre o conceito de trabalho e tinha um indígena, eu acho que era Guarani, não me lembro qual era a etnia dele, e ele disse que na língua dele não existe a palavra trabalho. Não existe, não existe. Se tu tá plantando, tu tá plantando. Se tu tá cuidando do filho, tu tá cuidando do filho. Se tu tá transando, tu tá transando. Ele não tem a diferença entre trabalhar e não trabalhar. Fazer alguma coisa e ou outra coisa. Isso eu acho, eu entendo que é uma invenção mesmo dessa nossa sociedade, que os que trabalham e os que se apropriam do fruto do trabalho do outro, né? Sei lá, enfim. Mas eu acho que é isso, mas na sociedade antes do capitalismo, né, onde tu tinha o rei, que era dono de tudo, tu já tinha o conceito de trabalho, né? A próprio termo trabalho escravo, né, é um trabalho não remunerado, né? Então talvez eu acho que o que diferencia, eu acho que essa coisa do trabalho, eu acho que tem uma parte que é o conceito de viver, né? A gente hoje trabalha com um conceito que é o bem viver, né? Bem viver. A gente existe para bem viver, existe para ser feliz. É que se a gente for pensar o trabalho ele dá uma identidade para as pessoas. E aí eu fico pensando assim, as pessoas que estão em situação de rua, se não tem um trabalho, se não tem uma referência de residência, complica, né? Muito. Aí eu fico pensando também que é muito complexo. Se a gente pegar a história lá atrás, a elite era que vivia no ócio. E aí as pessoas, depois com a Revolução Industrial, que elas começam a trabalhar. Né? Então, isso é uma coisa histórica. Referência. Pois é. Ela nos dá identidade. Mas pedir dinheiro na esquina, pedir dinheiro num ponto de esquina não é trabalho? Não. Cuidar de casa. Juntar latinha. Pedir dinheiro na esquina não é trabalho. Nós estávamos falando que trabalho não é tudo que é remunerado. Pessoal, eu sou morador de rua, então me encontrei na situação, sabe, bem na época da política. Então eu estava pedindo apoio para as pessoas que tinham carro, né, estacionavam o carro ali e eu pedi um apoio. Né? Não cobrava, eu não cobrava. Chegava assim, obrigado pelo apoio, obrigado pelo apoio. Então conheci muitas pessoas que eram solidárias comigo. E muitas pessoas que não foram solidárias não ganharam essa eleição. E muitos ganharam. A outra coisa, por exemplo, a coisa da moradia, né? A coisa da moradia, né? Tem atividades econômicas altamente rentáveis em que as pessoas não têm moradia, elas vivem em hotel, elas vivem em avião, elas não têm referência local, né? Mas a gente está falando de uma coisa concreta. Não, mas o que eu falei também é uma coisa concreta. Tem pessoas que vivem assim. Sim, mas não é uma hipótese, é uma hipótese. Tem uma identidade. Então, identidade não quer dizer ter lugar para morar. Tu não precisa ter lugar para morar. Esse foi o questionamento que eu fiz. Tem pessoas que ganham muito dinheiro, certo? E que não tem uma referência de local. E elas têm identidade. E elas não se sentem, acredito, elas devem ter uma autoestima bastante alta, apesar de não ter onde morar. O trabalho te dá identidade. Nesse sentido, por exemplo, as pessoas quando se aposentam, elas adoecem muito. E aí tem muito trabalho para psicólogo, para terapeuta ocupacional, para toda essa área desse pessoal da área da saúde, porque eles perdem a identidade. E aí ficam lá enlouquecendo, porque aí ele não é mais representativo da empresa, aí ele não tem aquela referência. Talvez ele perca o reconhecimento social, né? Talvez o sistema, a sociedade não dê valor porque ele não é mais uma pessoa produtiva. Assim como a sociedade não dá valor para uma pessoa em situação de rua porque de repente ela não é produtiva. E essa mesma sociedade daqui a pouco está pensando em criar um projeto para incluir essa pessoa de rua no sistema para ela ter valor. Aí a pessoa só vai ter valor se ela está no sistema, se ela for produtiva, se ela for igual ao sistema.
Será que é esse o nosso papel aqui? Transformar as pessoas igual ao sistema? Será que não é essa? Hã? Sim, para ser cidadão tem que ser consumidor. A crítica, a gente tem um grupo bem heterogêneo aqui, mas a crítica que a gente faz, ou que muitas pessoas fazem ao avanço dos 12 anos do governo Lula e Dilma e tal, é que incluiu no mercado de consumo. As pessoas viraram cidadão porque estão indo no shopping, porque estão comprando carro, até muitas bandeiras, porque estão andando de avião, certo? passaram a consumir, né? Então elas estão virando cidadão porque elas estão enriquecendo o sistema, né? Elas não eram cidadãs antes, então qual é a lógica de ser cidadão, né? Eu acho que essa é a reflexão que nós temos que fazer, porque nós estamos aqui para discutir portas de saída para uma população em situação de rua. Eu vou falar uma coisa, talvez assim, nós não podemos repetir o erro que o governo Lula repetiu, né? Incluir as pessoas pelo consumo, né? Nós não podemos repetir o erro, que se nós estamos fazendo a autocrítica, de que a crítica que nós fazemos é que as pessoas se incluíram pelo consumo e isso faltou cidadania, né? Só teve a dimensão do consumo, faltou cidadania. A nossa discussão aqui, o nosso desafio do projeto aqui, é não ficar achando que para a pessoa incluir ela tem que ter um patrão, ela tem que estar numa casa, mesmo que seja pagando aluguel, né? Que isso vai ser o conceito de cidadania. Eu acho que a gente vai ter que... Não, eu sei, não estou dizendo que não falasse. Eu concordo da ideia da identidade e da referência. Só que a gente tem que cuidar o que é lugar de morar e o que é trabalho. É isso que foi o meu... na verdade, aqui eu estou levantando questões, eu não tenho as respostas. É porque a nossa tarefa aqui, ela é difícil, não é uma tarefa fácil, né? Tem lutas que tiveram aí pela questão do consumo, daí a mídia deu, porque passou a consumir, senão eram discriminados, né? Sim, também não é a questão do valor e da identidade. Que é aquela coisa que a gente falou antes. Tem coisa que é justo porque é no capitalismo. Se fosse numa outra sociedade justa, talvez não seria justo, né? Então, é isso que nós temos que... Existe a transição. Existe uma transição entre uma sociedade e a outra. Chega lá, que eu não passo mais nada, me aposentei, daí levo os netos para lá e para cá. Ficou coisa mais maravilhosa pegar teus netos, levar para a escola, buscar, conviver com eles, entendeu? Mas é a lógica de pensar naquela questão. Talvez as pessoas não te valorizem como antes. E aí talvez esse seja... Vamos parar um pouquinho, vamos tentar terminar as frases que a gente volta aí já estamos afunilando, tá? Onde é que a gente parou? É um absurdo de dar tanta terra para tão pouco índio. Isso a gente já falou ou não? Não. E aí? É injusto e errado. É injusto. Foi unânime. Nem teve discussão. Esse grupo aqui, ela fica grávida todo ano para ganhar a Bolsa Família. Errado, você voltou errado. Às a Bolsa Família não vai suprir tudo que ela precisa. Até que não dá pra sobreviver. Eu acho que eu fiz as perguntas no grupo errado. Fiz as perguntas no grupo errado. Vai ficar rico. Aquele grupo tinha tudo em comum, dividia seus bens com alegria. Depende. Depende? Pessoal, vamos lá. Nós estávamos curiosos de saber que grupo é esse, que alegria toda era essa. Que bens eram esses? Que grupo era Eu acho, tem uma questão aqui, pessoal. Algumas frases têm uma questão aqui que tem a ver com a discussão da essência do ser humano, da identidade do ser humano, né? O ser humano ele é em si competitivo. A natureza é competitiva. Tem pessoas, eu já vi até um vídeo assim, que mostra, né, na África, um leão indo atrás de uma zebra e tal, né? E pegando a zebra e comendo a zebra, dizendo que essa ideia da concorrência, do mais forte ganhar do mais fraco, né, é da natureza, né? E que o ser humano é da natureza e que o ser humano é em si competitivo. Então que os mais fortes ganharem em relação aos mais fracos, isso faz parte da natureza. Na verdade não é os mais fortes, são aqueles que sobrevivem nas adversidades. Não, mas a ideia de um explorar o outro, a ideia de um viver sobre o outro, a ideia, né, do direito de dos que foram mais inteligentes, mais competitivos, né? E aí nós estamos dizendo aqui que a gente acha que não justo é as pessoas dividirem o que elas têm entre si, né? E com alegria, hein? E com alegria. Essa foi triste. Voltou e todos eram felizes. Coríntios ontem termina assim, e todos eram felizes. E todos eram felizes. Uma pessoa do nosso grupo até disse, isso aí é economia solidária. É verdade. O ser humano é o senhor da natureza.
Bom, essa é polêmica. Primeiro não vai levantar agora. Dá licença. Olha o Rafa. Vou até me sentar agora. Para nós foi polêmico isso. Complicado. É complicado. Porque eu, na minha opinião, eu entendo que o conceito, depois da palavra igualdade, é correto, mas é o conceito de equidade, não de igualdade. Igualdade é tu tratar todos iguais da mesma forma, né? Da mesma quantia para todos, entendeu? Agora, como nós estávamos conversando antes, um exemplo é, eu dou um prato de comida com a mesma quantidade para todo mundo, isso é igualdade. Agora, eu saber a fome do João e a fome da Helene tratar isso diferente, né, isso é equidade. E aí, como diz a frase, é tratar os desiguais em forma... Tratar os desiguais de forma desigual. E isso é o conceito de equidade e não de igualdade. Aí nós colocamos a frase ali no errado por estar errado o conceito da palavra, entendeu? E não, a gente entende que a ideia é certa, mas o conceito está errado ali, a palavra. Só que seria um ser humano de duas caras, Oi? Já. Seria um ser humano de duas caras. Por quê? Porque pensa bem, se eu for tratar uma pessoa igual, desigual, vou tratá-la desigual também, eu estou saindo fora de mim. Se eu não sou daquela forma, daquela pessoa que ela seja. Um exemplo, eu sou uma pessoa boa, tu é uma pessoa ruim, né? No caso, um exemplo. Isso aí, daí tu chega, realidade. Então eu sou uma pessoa ruim, tu é uma pessoa boa, tu chega em mim, né? Vai me tratar. Eu, no caso, que sou uma pessoa ruim, eu sou ruim, né? Qual é meu gênero? É ser ruim com o próximo, né? Daí chega tu vai me tratar com ruindade também? Você me dá um exemplo de poder mudar. Mas aí eu volto naqueles conceitos que nós estávamos lá em cima, da questão de acordo com a necessidade de cada um que a pessoa ganha, né? E a gente entender isso, né? Eu acho que isso é equidade, entendeu? No grupo, nós como um grupo de economia solidária, nós temos que tratar com equidade, porque se foi quase unânime a questão de que temos que ver caso a caso, entendeu? Vamos dividir igual ou vamos ver a necessidade de cada um, entendeu? Isso é equidade, entendeu? É o que a gente entrou nesse embate que não é igualdade. Para mim me deu uma sensação de uma frase dúbia. Por exemplo, eu sou branco, ela é negra. Eu sou diferente dela, então eu vou tratar ela diferente do que eu sou tratada. Vou continuar menosprezando, diminuindo, diferenciando, criminalizando, porque ela não é que nem eu. Então essa frase me deu essa sensação e eu fiquei muito desconfortável com ela. Ao mesmo tempo que no debate, né, as pessoas começaram a trazer elementos no sentido dessa coisa da equidade, de que essa palavra desigual, tratar como desigual, não era no sentido de continuar a descriminalizar, mas sim de potencializar que as pessoas tivessem o mesmo acesso. Então, assim, acho que aqui teve esse momento que eu fiquei nessa coisa do vamos continuar reproduzindo o mesmo do mesmo, mas ao mesmo tempo teve a possibilidade de eu pensar, tá, esses termos que a gente usa são os termos adequados que dão conta do que a gente precisa e diz? Precisa dizer e costuma dizer? No nosso grupo ficou numa discussão parecida. Não entramos nessa reflexão, mas ela pode reproduzir coisas do próprio capitalismo. No capitalismo, os ricos, por exemplo, a justiça, ela trata os ricos de um jeito e os pobres de outro. Bom, ela está tratando de forma desiguais grupos sociais desiguais. E isso é errado. Nós não concordamos com isso. A outra coisa é a coisa, até a gente levantou, a coisa das cotas. Ah, bom, mas só um pouquinho. Os negros são discriminados na nossa sociedade. Então nós vamos dar
políticas para fazer com que eles superem essa condição que foi colocada pela sociedade. Que aí tu está tratando desigual, situações desiguais, mas num sentido de fazer justiça, entendeu? Ela pode ter dupla... Na verdade, ela expressa duas coisas. A maioria das frases foram assim, esse duplo sentido, né? É complicado, porque eu convivo no meio, aonde eu convivo no Hamburgo, eu convivo no meio de moradores de rua que tem 3... Tá? Se você observar, tem 3 costumes, né? Mas eu trato todos iguais do jeito que eu sou, né? Porque ali tem um grupo que faz isso, um grupo que faz aquilo, um grupo que faz aquilo, que tem gêneros diferentes, costumes diferentes, andamentos diferentes, né? Mas eu chego e trato eles do jeito que eu sou, não porque aquela pessoa ali faz isso, eu vou tratar ela de uma forma diferente. Não. Eu acho que aqui o nó da ambiguidade está no verbo, né? O tratar, ela cria muitas possibilidades. Porque a questão da igualdade e da equidade, eu acho que elas são semelhantes, mas elas são distintas. Por exemplo, no caso de gênero, quando a gente diz equidade, a gente diz no sentido de que é um homem e uma mulher. Isso é equidade, portanto, é uma condição de igualdade, né? Então, o conceito... Mas eu acho que a ideia... Mas se tu substituir igualdade por equidade na frase, o conceito que o grupo de Helena discutiu também vale. Porque a equidade é tratar os desiguais de forma desigual. Tá, então o pobre e o rico pode continuar assim, tratando o rico bem e o pobre mal. Então, realmente, eu acho que a frase ela tem que ser melhorada para dizer a ideia que é: as pessoas são diferentes, para que torná-las em iguais condições, a gente tem que ter políticas diferenciadas. Sim, né? Então, a sensação que eu tive quando eu li essa frase foi de uma massagem da Mafalda, onde tinha um murinho com vários caixotes. E aí tinha um grandão que não precisava do caixote, um médio de estatura média que precisava do caixote, e o anãozinho que precisava do caixote maior. Então, todos iguais, trataram iguais de forma desiguais, mas todo com equidade, quer dizer que no caso todo mundo tinha a mesma oportunidade. Quando eu pensei nessa dinâmica, eu pensei com os desenhos, só que eu não achei desenho suficiente para ter a diversidade, que eu acho que o desenho é mais forte que a frase ela cria diversidade. E um dos desenhos era esse. Tem aquele outro desenho de que tem um pescador pescando, não sei se você é, e tem um capitalista pegando o peixe do pescador que ele já pescou. Vocês não viram esse? Tem um pescador pescando no rio e o capitalista também está pescando, só que ele não está pescando no rio, ele está pescando do cesto do pescador. Por cima dele. Por cima, né? Quer dizer, tem vários desses que tem essa... O Mário falou essa questão ali na hora do café, e aí, como eu disse assim, ó, se eu der, eles estão todos no chão, o muro é de uma certa altura, que se eu der um banco do mesmo tamanho, um banco grande, para todos subirem junto, eu estou sendo igual, estou tratando iguais, dei a mesma quantia, a mesma altura para eles. Agora, eu saber que aquele mais baixo necessita de um pouco mais e o outro precisa de um pouco menos, isso é tratar com igualdade. Exatamente isso. A diferença, tratar com diferença. Então a gente não defende a igualdade, então a gente defende a equidade. Isso. É? Também. Bom, também, eu acho que também. Não, também, tá? Também. Tá bem, vamos. Só para nós fechar aqui, que o nosso tempo está voando. A decisão é coletiva, mas cada um tem a obrigação de fazer a sua parte. Essa ficou fácil demais. É a discussão. É unânime. Decisão é coletiva. Aqui não é unânime na vida, né? Esse é o problema. Não acertei. E o ser humano é senhor da natureza? Não é, mas nós não temos o direito de transformar a natureza para atender às nossas necessidades. A gente faz, nós temos esse direito. Aqui não é só a gente, só a gente. Na verdade, eu acho que nos demos esse direito. Tá, mas vamos pensar o seguinte, então significa que nós vamos montar projetos que, em hipótese alguma, usem a natureza, é isso? Sim, se for possível. E livre também a natureza. Não está procurando, né? Para fazer a reciclagem, está procurando impactos ambientais, é pensar, né? O projeto não tem um impacto ambiental, ou destruir 1000 tipos, o habitat de 1000, de 2000, 3000
tipos de animais. Isso para fazer uma grande hidrelétrica. Tá? Legal, tem energia, todo mundo vai ter, poder conseguir bastante eletricidade. Será que isso é justo? Com certeza não. O ser humano tem esse direito. E tirar de um para dar para outro, não tem sentido. Vou tirar do mais fraco porque não tem força para ter mais e vou dar pro mais forte que já tem bastante. Tá, mas a ideia de que a relação do ser humano com a natureza, que o ser humano é senhor da natureza, não vale. Então qual seria a afirmação correta entre a relação do ser humano e a natureza? O ser humano é quase que faz parte. Eu acho que faz parte. Ele não é senhor. É um animal racional. Eu quase inverteria assim, que o ser humano deveria ser o guardião da natureza, no sentido que ele tem consciência, né, do quanto é importante manter esse sistema equilibrado e tal. Que ele é o único que se move para muito além da sua necessidade. Mas se tu observar o animal, mesmo ele não sendo racional, ele não destrói, ele não prefere, ele não... do animal... Ele supre a necessidade dele, né? Apenas mesmo assim, necessidade sem degradar, sem o animal, ele não vai deixar, não existisse o ser humano, a barata. Não teria problema no mundo, gente, porque na verdade quem destrói é a gente, o animal em si não destrói. A natureza ela tem seus ciclos, a lógica de destruição da natureza ela é diferente, porque a natureza ela vive se destruindo e vive se recompondo, né? Ela vive se destruindo. Mas é o ciclo dela. Não, mas por exemplo, independente do ser humano estar na Terra, houve animais e coisas que surgiram e que foram extintos na natureza, independente do ser humano. Sim, mas é um ciclo natural. Não é uma coisa que a gente provoca, nós provocamos muito mais. E nós não somos natural. O que o ser humano faz na Terra é antinatural. Pois é, pessoal, o ser humano está destruindo a natureza por um motivo que nós estamos discutindo agora, que é o capital, a ostentação, as mazelas da vida. A população mesmo está crescendo muito e está disputando o espaço com a própria natureza, porque agora falou sobre as barragens, sobre a eletricidade, né? A população gosta de conforto, então as pessoas vão ter que fazer mais usinas elétricas, né, para poder suprir a necessidade da população. Então eles vão ter que punir a população ou punir a natureza. Então, quem está pagando, que a senhora falou, as barragens. As barragens vai ser construída, muito mais barragem, para poder, sabe, suprir o pedido da população. A população quer conforto. Nós temos aqui, por mais que nós estejamos discutindo, né, projetos solidários, mas a mente, assim, olhando para a mente um do outro, nós queremos também ter um conforto para os nossos queridos e para nós mesmos. Então, sabe, só que nós temos um mundo competitivo. Se nós brasileiros não fizer, vem outro país e vem e faz. Já tem a base Alcântara ali na Amazônia, tem outras bases aqui no país que estão levando não de cima da terra, mas estão levando de baixo da terra. Nas nossas vistas, nós mesmos, né? Não temos vendo, ou fizemos de conta que não vemos, sei lá. Então o que acontece assim, ó, não queremos nos incomodar? Até pode ser, mas agora sim, sabe o que acontece? Que nós temos sim capacidade de conviver com a natureza, sim, mas sem a mente capitalista. Foi boa essa, foi boa. Tu queria falar? Não. Pessoal, nós estamos em cima, a ideia era fechar com o grupo, mas acho que vamos encerrar aqui, vamos fazer um fecho aqui no grupo mesmo, tá? No geral. A partir desses valores aqui, a gente viu que no geral eu achei que o grupo, pelo debate, parecia que o grupo era mais complexo. Eu acho que o complexo foi minhas frases. Não? O grupo está sintonizado na ideia, certo? O grupo está sintonizado na ideia, né? Na ideia de que nós queremos fazer diferente, né? Na ideia de que o sistema capitalista não representa a nossa vontade, o nosso interesse, e portanto nós não vamos propor ações, projetos, medidas que reforçem o sistema, né? Então, a nossa dinâmica para encerrar é nós tentar construir algumas afirmações que vão orientar a discussão do próprio projeto, né? Depois de tarde a gente vai ter uma discussão específica sobre a economia solidária, como é que ela funciona e tal e tal. Então isso vai ter que ficar, digamos, como um pano de fundo, né? A gente tem como uma espécie de um pano de fundo e que vai ter que nos ajudar nas discussões que a gente vai encaminhar e vai fazer. Então, a primeira questão é, só tem direito a comer, morar e viver quem trabalha?
Essa é a primeira questão. Como é que a gente responderia a essa frase? Só tem direito a comer, morar e viver quem trabalha? Não. Aí tem o conceito do trabalho também, né? Criança não. Então a gente entendeu, a gente está entendendo que define o direito das pessoas de atender às suas necessidades não é estar trabalhando, não é ter trabalho, naquele conceito que nós discutimos do trabalho do sistema, né? O que isso vai dizer para o projeto, por exemplo? O que isso orienta para a nossa relação com o nosso projeto? Todos temos direitos iguais, né? Todos temos os mesmos direitos, independente de trabalho ou não. Acho que ninguém tinha que passar fome, por exemplo. Ele vai quase na direção daquela Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Lá da ONU, né? Que estabelece, né? Os princípios universais, né? Por aí, né? Daí que veio o Estatuto do Idoso, o Estatuto do ECA, vem tudo daí, né? Que garantia a universalização dos direitos, né? Mas na ideia de que nós estamos trabalhando com uma população em situação de rua, que nós estamos discutindo a ideia da inclusão, do reconhecimento, da autoestima, o que a gente pode, assim, o que é essa ideia de que a pessoa tem direito, independente de estar trabalhando, pode orientar para nós, do ponto de vista da gente pensar uma... Mesmo que ela não está, digamos assim, ela não tem uma capacitação de trabalho, não quer dizer que ela não possa trabalhar. Isso que eu acredito que é isso. Assim, a gente acredita que cada um tem as suas aptidões, as suas especialidades. E aí, assim, todo mundo é apto. A princípio, assim, todo mundo é apto. Esse do inapto é uma palavra capitalista. Para criar o exército de reserva para poder explorar cada vez mais o trabalhador. Tu pode sim ter um trabalho, não nessa perspectiva de que, não, eu não sou capaz. Tu pode ter um trabalho respeitando a tua capacidade de organização, respeitando o teu processo. Eu sou uma pessoa que eu não consigo estar, digamos assim, presa. Mas eu posso executar uma tarefa dentro da economia solidária que me permite estar trabalhando na rua. Eu posso ser catador de material reciclado, estar na rua, estar catando meu material. E eu posso ir montar uma cooperativa de reciclador, por exemplo. No qual eu não vou para a triagem, mas eu vou lá, estar lá na rua catando meu material. Eu vou estar trabalhando. Na forma como eu vejo isso. Bom, eu gosto muito mais de trabalhar com contas, com cálculo. Dentro do meu empreendimento, eu posso trabalhar com os cálculos. Eu preciso ter um cotidiano mais específico. Eu gosto de pegar às 7 horas da manhã e soltar às 6 da tarde. Eu quero essa coisa do trabalho convencional. Então eu vou para dentro do chão da fábrica, dentro da cooperativa. Cada um respeitando mas eu não posso trabalhar durante a tarde porque à tarde a minha filha está em casa e eu não tenho quem deixe. Bom, eu vou trabalhar no turno da manhã e eu vou me adaptar a isso. E aí a organicidade do empreendimento que vai me dar conta de conseguir conciliar todas as pessoas com as suas especificidades. Mas tu está dando vários exemplos produtivos, né? Está dando exemplo de produção, né? Produtivo. Está botando na... É que eu sempre pensando. É que eu acho que o grupo quer construir uma coisa que ele não tem no momento, que seria atender necessidades mínimas de uma sociedade. Eu acho que tem coisas que têm que ser políticas públicas, que elas têm que garantir esses mínimos. Né? E que nesse momento, por essa igualdade que ela é ao decorrer da história, há necessidade sim de aporte de políticas públicas para que esse grupo possa constituir uma nova forma de viver, uma nova forma de... Porque a gente está abrindo mão, de repente, parece que a gente está querendo, nós sozinhos, querer construir uma alternativa, enquanto tem toda uma riqueza produzida que não chega para esse grupo. E que pode potencializar esse grupo para uma mudança. Então, acho que a responsabilidade do Estado e das políticas públicas está em criar políticas que realmente incentivem essa nova forma de ver o mundo, essa nova forma de viver o mundo. Esse projeto, ele é uma política pública, né? Esse projeto está acontecendo porque ele tem recurso público dele. Então, eu acho que é bem nessa linha. Nossa tarefa é... Eu queria só colocar, eu acho que a gente tem que também desvincular o recurso, o dinheiro do trabalho, né? Porque tem trabalho que gera renda e tem trabalho que não gera renda, né? Eu acho que isso é bem importante.
Porque hoje, aqui em Porto Alegre, pelo menos na nossa realidade, a gente conta com muito voluntário. Né? Os próprios equipamentos, os espaços de atendimento aqui da população de situação de rua hoje estão contando com uma equipe de voluntários. E são pessoas que saem de manhã da sua casa, pegam o ônibus, vão, passam o dia inteiro, fazem um excelente trabalho. Né? Então, como é que a gente vai dizer que isso não é um trabalho? É um trabalho, né? Então, só um trabalho que não está gerando renda. É um trabalho, mas não é remunerado, né? Mas então é isso, assim, essa diferença do que é um trabalho remunerado e o que não é remunerado, mas que também não deixa de ser trabalho. Eu acho que aqui a ideia que a gente discutiu é que tudo que a gente faz, aqui, o grupo é bom, o grupo é quem tem que cuidar com as palavras, né? Estou tentando achar as palavras certas para tudo que a gente faz tem valor. Tudo que a gente faz tem valor. Então eu acho que o nosso desafio enquanto projeto é enxergar o valor naquilo que a população em situação de rua está fazendo. E a partir de enxergar o valor daquilo que a população em situação de rua está fazendo, conseguir fazer com que o sistema enxergue esse valor e valorize. Como no caso a Sueli em casa com a mãe dela, está fazendo uma política pública. Né? Porque se a Sueli não existisse, o Estado ia ser responsável por garantir espaço para a mãe dela. Então o que ela faz tem valor. Qual é o problema? É que a sociedade não valoriza, não reconhece aquele valor. Né? Eu pedi para o pessoal ver um videozinho, né? Depois, não sei se no outro curso vai ter oportunidade, que é uma situação que na Paraíba, né? O saxofonista, sim. João Pessoa, tem um cara gaúcho, inclusive, foi para lá e estava desempregado, tinha que fazer, e aí ele tocava sax e ele foi para a beira do rio lá, tocar a música aquela do bolero de Ravel lá, do Porto Sol. Vocês sabem, ele veio lá e tocava, né? Tocava tocando, sozinho lá, ele deprimido, sozinho, abandonado, desempregado, sem saber o que fazer da vida e tal. E aí começou a juntar gente ali, né? Porque ficou bonito, né? Ficou bonito, ouvindo uma música, né? De um saxofone, o Porto Sol, pá, aquela coisa, né? E aquilo acabou virando um point, um espaço das pessoas conviverem. E hoje é um baita do empreendimento. Ele continua lá tocando o saxofone dele e tal, mas se constituiu, virou um point da cidade. A cidade começou a se desenvolver e ganhar. Tem um videozinho depois em outro ponto, se a gente puder ver, porque ele não é muito longo, né? Quer dizer, ou seja, reconheceu-se o valor do fazer da pessoa. Né? Tem uma história também de um guri de 17 anos, né, que está ganhando muito dinheiro por causa de fazer games, né? Desde 10 anos ele ficava jogando videogame, a mãe dele dizia, não joga videogame, e ele não só queria jogar videogame, não joga videogame, né? Brincando, xingando o pai, que apanhava do pai, lá, né? E daí daqui a pouco alguém descobriu o cara, o guri é um fera do tal do videogame, né? Então aquela coisa que era ócio, que era vagabundagem, que era não trabalho, não sei o que, né? Daqui a pouco... Qual é o nosso dilema, eu acho? Né? Qual é o nosso dilema? E voltamos à relação dos 12 anos, 16 anos de governo do mundo,